Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Adriel, sou professor de atualidades aqui da plataforma Projeto Polícia Gaúcha, né, o nosso PPG. Recomendo a você que está chegando primeiramente nessa aula, né, que veja também as nossas outras aulas aqui, né, no nosso curso, tá? Recentemente nós postamos aí uma aula de atualidades trazendo os temas, né, da morte do Papa Francisco, da escolha do novo Papa, do tarifaço, né, dos Estados Unidos ao Brasil, né, o conflito ali na região do Oriente Médio, né, especificamente falando de Israel e Irã, né. Então a gente hoje vai trazer mais temas ainda, tá, mais atualidades que são importantes tu ter um breve conhecimento, né, de todas essas informações, porque elas podem aí aparecer na tua prova, tá? Então, acompanhe também as outras aulas, né? A gente hoje, nessa aula, é uma continuidade, tá? Da última aula de atualidades aqui da nossa plataforma. Bom, a gente vai começar então por um tema que é a continuidade do último assunto explorado no nosso último vídeo aqui da plataforma, que nós estávamos falando, né, da função das tarifas impostas pelos Estados Unidos ao Brasil, né, em 50% sobre produtos brasileiros, em que nesse final agora de setembro de 2025 nós tivemos mais uma edição da Assembleia Geral da ONU, em que tivemos o melhor momento, vamos dizer assim, desde o anúncio das tarifas, o melhor momento de diálogo entre Estados Unidos e Brasil, né? Principalmente por causa do discurso do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em que demonstrou uma abertura a conversar com o então presidente Lula para que possam, né, encaminhar ou pensar em encaminhamentos para que essas tarifas, né, sejam diminuídas ou até mesmo serem eliminadas, né, serem extintas, para que as relações comerciais entre os dois países possam, né, voltar à sua normalidade. Bom, mas entre, né, este fato que estou agora falando para vocês, né, de uma abertura, vamos dizer assim, ao diálogo, né, uma primeira reunião entre os presidentes, logicamente nós tivemos tensões muito elevadas entre as diplomacias dos dois países. Isso porque nós tivemos a execução, vamos dizer assim, né, a implantação da lei Magnitsky a alguns chefes e ministros de governo e até mesmo ministros do STF. E um deles é o que vocês estão vendo aí na tela, né? Alexandre de Moraes, no qual ele é o relator-chefe, né, do processo de investigação e agora, né, já de condenações de pessoas no qual estão envolvidas, né, no ato do dia 8 de janeiro de 2023 e também das tentativas, né, de golpe de Estado e ataques e ferimentos ao direito do Estado democrático, em que a lei, né, adotada a Alexandre de Moraes, a lei Magnitsky, que foi uma lei, né, criada durante o governo Obama em 2002, num contexto, né, de conflito entre Estados Unidos e Rússia, né, a Rússia de Vladimir Putin, em que adotava mais uma severidade aos seus opositores políticos, né, ou pessoas da imprensa, em que essa legislação, né, ela foi criada após a morte, né, de Chengel Magnitsky, né, um advogado russo que acabou, né, denunciando todo um esquema de corrupção, né, envolvendo autoridades do seu governo. O que inicialmente, né, a lei tinha como foco punir os responsáveis por sua morte. A lei, né, ela pega um dispositivo da legislação americana em que ele acaba, né, indo, né, e sancionando pessoas que tenham cometido crimes aos direitos humanos e também corrupções, né, no seu país de origem, e que os Estados Unidos, né, acaba adotando aí várias sanções econômicas aos acusados de corrupção ou violações de direitos humanos, como eu disse, e lógico, né, também perdendo o visto, né, perdendo a autorização de ingressar nos Estados Unidos
e sendo colocado, né, numa lista, né, de pessoas no qual tenham essas características, né, de 2 crimes, no qual são crimes bem sérios e crimes principalmente de violação de direitos humanos, né, que é um crime no qual é um dos piores crimes que a gente pode colocar na humanidade, em que o Trump, né, usou esta lei, né, contra Moraes e a sua esposa, né, justamente pelas alegações, né, dizendo que Alexandre de Moraes estava realizando o andamento, né, das investigações de forma errada, de perseguindo, né, e adotando todas as medidas autoritárias, vamos dizer assim, né, ultrapassando a questão da lei, o que logicamente isso serve uma grande polêmica, por quê? Porque a gente está vendo uma ação de um país, né, em que quer se sobrepor às decisões, querendo se impor às leis e à soberania de um outro país, né, o que isso que logicamente traz o debate, né, de soberania nacional dos países, quando um país como os Estados Unidos, que é uma potência econômica, mas militar, né, coloca ali o seu olhar, o seu poder de decisão ultrapassando, passando por cima de leis nacionais. Em que o Moraes, né, a primeira autoridade, como vocês estão vendo ali, a primeira autoridade de um país democrático enquadrada na lei Magnitsky. Em que, logicamente, tem outros punidos, né, no mundo inteiro, mas nenhum chega perto do caso Alexandre de Moraes, em que, repito, né, ele e a sua esposa e outros ministros, né, do STF e também ministros de governo, né, principalmente, foram enquadrados nessa lei justamente pelo Trump, né, achar que são pessoas que estão em instituições no qual estão realizando, né, perseguição a opositores políticos, está realizando um ato autoritário, né, de estar adotando práticas acima da lei, né? Mas o que pode aparecer para ti, né, na tua prova, justamente, né, é perguntando qual é o nome da lei, né? Pode trazer aí o fato já anunciando para ti na questão, né, que Alexandre de Moraes foi, né, teve o seu nome, né, colocado nessa lei de imposição e perguntar para ti o nome da lei. Ou, ao contrário, né, ela pode te apresentar o nome da lei, te trazer quais são os casos que elas são realizadas e aí perguntar para ti qual figura pública, né, foi aí colocada nessa lista de sanções, tá? Então, essas são formas que podem estar ali Magnitsky, tá, na tua prova, tá? Bom, seguindo, nós temos aqui, né, para quem é não somente, lógico, do Rio Grande do Sul, né, mas acho que do Brasil inteiro, ah, sabe quem é essa figura, né? Lógico, é uma figura muito mais identificada com o Rio Grande do Sul, por ser gaúcho e por viver aqui, né, praticamente sua vida inteira. Nós tivemos, infelizmente, a perda, né, de Luiz Fernando Veríssimo, no qual faleceu aos 88 anos, em que essa é um escritor, né, extremamente importante, não por causa, né, do seu sobrenome, lógico, seu sobrenome tu já olha e logicamente te remete, né, a Érico Veríssimo, né, que é outro um grande escritor no qual o Brasil, né, teve a honra, né, de ter. Mas o Luiz Fernando Veríssimo ele tem, né, a sua própria obra, né, não é aquela figura, né, em que vive a sombra do nome do pai, né? Não, ele construiu sua própria carreira. Ele falava muitas vezes da responsabilidade no qual tinha, né, durante toda a sua vida e principalmente por ter seguido a profissão, né, do pai, em que ele levava isso com muita leveza, né? Levava isso sempre com o seu bom humor, né? No qual as pessoas que sempre tiveram algum contato com ele sempre relataram, né, o seu bom humor, a sua educação, a sua energia, né, os seus pensamentos, né, a sua inteligência, né, no cotidiano. Em que a causa da morte, né, de Luiz Fernando Veríssimo foi complicações de uma pneumonia, né? Isso já é uma informação importante, né, para ti, porque pode ser aquela informação bem utilizada
por uma questão bem objetiva, né, perguntar ali as causas da morte, mas também, né, pode te perguntar, né, qual foi um escritor, né, importante, de grande relevância é, nacional, em que tem, né, as suas, como suas obras, né, personagens e sátiras, né, trazendo algumas que está aqui listada para vocês na tela, e aí perguntar qual, qual escritor, né, esse. É bem típico, né, de provas de atualidades, trazer, é, trazer quando é um falecimento de alguma pessoa, né, trazer o que ela exercia, trazer uma grande obra no qual ela realizou, né, e aí perguntar para o candidato ou para a candidata de quem está se falando ali, né? Então, o Luiz Fernando Veríssimo, ele era natural de Porto Alegre, né? Ele fazia muitas tirinhas e crônicas para jornais nacionais, lógico, né? A gente tem a maior lembrança dele escrevendo e fazendo, né, o seu trabalho para a, a Zero Hora, né? Ele tem também livros publicados, tá? E é uma figura no qual merece, né, ainda mais todo o seu reconhecimento e ser lembrado aí como uma das grandes figuras no qual não somente o Rio Grande do Sul, mas o Brasil tiveram a honra, né, de ter. Seguindo, nós temos aqui então o mapa, a versão, nova versão do mapa do IBGE, né, que gerou muitas polêmicas, principalmente polêmicas pela desinformação, vamos dizer assim, né, das pessoas, ou a informação no qual chegou uma informação distorcida. Bom, vamos lá. Uh, a primeira, aqui o título no qual vocês estão vendo, né, IBGE lança a versão do mapa mundi invertido, com o Brasil no centro. Ele foi agora o último mapa, né, no qual foi divulgado pelo IBGE neste ano, tá? Mas no ano passado teve o lançamento, né, do mapa mundi oficial do Brasil, que também é feito pelo IBGE, que é o que vocês estão vendo aqui na tela, né, abaixo, em que vocês percebam que o Brasil ele está no centro do mapa, né? O que normalmente a gente pega o mapa mundi, né, nos livros, na internet, enfim, a gente pega com o Brasil ali, né, no lado esquerdo e principalmente, né, a, a Europa, né, e ali a África no centro, né? E aí a gente tem ali a Ásia, nós temos a Oceania lá à direita no cantinho, né? Mas aqui a gente percebe que não somente o Brasil, mas o continente americano, né? Mas um destaque é o nosso país, está no centro do mapa, né? O que isso as pessoas olharam e falaram assim, que absurdo, esse mapa está errado, como é que o IBGE, né, um órgão do governo federal, vai fazer um mapa, né, com um erro tão grande como esse, enfim. Sendo que, na verdade, se a gente for ver o formato da Terra, por ser geóide, a Terra, ela não tem, né, o seu centro, não tem a sua periferia, não tem a sua parte de cima, não tem a sua parte de baixo, né, ela é uma esfera no qual depende muito do teu ponto de vista, né, o que é o norte, o que é o sul, o que é o centro, o que é as zonas periféricas, enfim, né? E isso, de alguma forma, é o debate em que o mapa, né, nos possibilita fazer. E o caso de colocar o Brasil no centro é também debate, né? Além desse debate simbólico, cultural, né, que o mapa ele é uma ferramenta não somente de localização, mas também é uma ferramenta de poder, é uma ferramenta que traz alguma narrativa, que traz alguma ideologia. Então, também o mapa, né, que o Brasil traz também reforça o Brasil como uma liderança regional, né? A gente sabe que o Brasil, no nosso continente, principalmente aqui na nossa região da América do Sul, o Brasil é visto como uma potência regional. O Brasil é um dos principais países na esfera internacional, né? E lógico, né? Tu colocar o Brasil no centro reforça essa posição, né, de liderança regional e também de lideranças, né, como está ali no título, de liderança em fóruns internacionais, né? Não é à toa que agora em novembro, e é também um assunto de atualidades, tá? O Brasil vai sediar agora no mês de novembro, né, em Belém, a Cúpula das Partes, a COP30, né, que inclusive está gerando aí várias polêmicas, né, a COP30
pelo fato de falta de hospedagem, né, as delegações ou as hospedagens estão com um valor bem alto, né, então o governo federal está interferindo para tentar diminuir o valor, até porque várias delegações ainda não confirmaram presença justamente pelo valor, né, das diárias nos hotéis e também nas casas de aluguéis. Então, tudo isso está no contexto, né, de ter esse mapa a divulgar, né? E outro fato interessante, as cores, né, verde que ali está demarcando alguns países traz a localização do G20, né? O grupo de países no qual tem as 20 maiores economias do mundo. E já o mapa da versão do mapa mundi, né, invertido, o que que é o invertido, né? É aquilo que a gente fala de cabeça para baixo. Vamos usar essa expressão, em que o Brasil, né, e a América, a África, né, estaria lá na parte de cima, né, da representação do mapa, e os Estados Unidos, a Europa e ali, né, a parte da Ásia, principalmente com a parte da Rússia asiática, estaria na parte de baixo. A gente inverte. Logicamente, as pessoas ficaram, como assim esse mapa de cabeça para baixo? Como assim o Brasil está lá no norte e a Europa está no sul? É justamente também fazer esse debate, né, em que não existe um norte e um sul, né? É que durante muito tempo e ainda se mantém a ideia de que este mapa é sempre colocado os países ricos, né, na parte superior, né, na parte norte, e os países mais pobres no hemisfério sul, parte inferior, justamente reforçando essa narrativa de superioridade e inferioridade, no qual o mapa invertido, que o Brasil não é o Brasil que inventou isso, já há muito tempo vem em obras, artes plásticas, até mesmo na cartografia, esse outro olhar, né? Trazendo que não existe somente um olhar para a cartografia, mas existe várias análises, né? Principalmente as análises no qual traz o protagonismo a países ou a regiões no qual normalmente há muito tempo elas não têm o destaque. Então, aqui, né, lógico, pode aparecer para vocês, né, trazendo aí uma realização do IBGE referente, né, ao mapa mundi, pode trazer para vocês o mapa e perguntar para vocês, né, por que que o mapa está invertido, né, de cabeça para baixo, ou por que que o Brasil está no centro, qual foi a justificativa, né, do IBGE, ou até mesmo pode trazer o mapa, pode trazer tudo isso que eu estou falando para vocês e perguntar, né, qual foi o órgão, qual é o setor responsável pela confecção do mapa, e aí perguntar do IBGE. Então, é um assunto em que deu muito o que falar, né, nos noticiários, principalmente esse do mapa invertido, né, muita gente compartilhando nas redes sociais, matérias, né, na televisão, em rádio, enfim, né, a gente viu esse assunto ser bem abordado na época, né, muito mais no sentido de trazer a polêmica, de trazer a crítica ao IBGE, mas também nós tivemos espaços para que essa conversa fosse realizada e as pessoas esclarecidas, né, por que da atitude do IBGE. Bom, aqui também, né, nós temos outro fato, né, de falecimento, né, infelizmente, em que também as provas de atualidades, né, elas acabam trazendo, muitas vezes o que eu percebo não digo diretamente, né, uma questão trazendo sobre é, óbitos, né, mas colocando ali, né, no meio de uma questão e perguntando, né, os fatos das cinco fatos mencionados abaixo, quais deles é que realmente aconteceram em tal ano? E ali a gente vê de tudo, né? A gente vê desde questão de ciência, questão de tecnologia, política, econômica, né, celebridades, tá? Então pode cair de tudo. E aqui, né, no caso a gente tem o fato, né, do falecimento aos 50 anos da cantora e apresentadora Preta Gil, né, filha de Gilberto Gil e sobrinha de Caetano Veloso e afilhada de Gal Costa, né? Olha só o RAW, né, que era a convivência, né, de Preta Gil, em que ela participava, né, de várias de diversidade de ritmos, né? Chegou a cantar pop, samba, axé, né? As gravações tinham como grande marca, né, a questão
da sua alegria, da autoestima, o empoderamento, né? Ela vinha já há algum tempo, né, lutando, né, contra um câncer no intestino, né? As complicações do câncer foram muito aceleradas. Ela tentou de tudo, né, o processo de cura aqui no Brasil, né, até que os médicos, né, falaram que não tinham mais, fizeram de tudo o que era possível, né, de acesso à medicina aqui no Brasil e aconselharam ela, né, a ir aos Estados Unidos, né, para fazer o tratamento, porque lá poderia, né, ter tratamentos mais sofisticados. Mas, infelizmente, né, também nos Estados Unidos ela tentou de tudo e também tinha recebido, né, poucos dias antes do seu falecimento também que já tinha feito todas as possibilidades possíveis e que o câncer estava praticamente, né, já não tinha como curar, né? E aí nós tivemos então, né, no dia 20, né, o seu falecimento. Em que aqui, né, pessoal, eu acho que, como eu disse para vocês, né, é um fato em que ele muitas vezes é colocado ali, né, no meio de outros fatos, ou até mesmo pode trazer para vocês, né, o fato de perguntar quem foi essa figura, trazendo, relembrando, né, principalmente a sua relação familiar, né? Justamente ali trazendo, é filha de Gilberto Gil, ou uma figura no qual apresentava uma grande energia, com vários trabalhos realizados, né, em vários ramos, apresentadora, né, podia trazer um programa no qual ela apresentou, e aí perguntar justamente quem é essa figura. Também é muito possível, né, que se apareçam temas, né, e serem utilizados dessa forma, tá? Que não foge muito disso, assim, se a gente for, né, ver o histórico das provas, quando traz esse fato, né, que é um fato, lógico, muito pesado, que é o falecimento, muitas vezes a gente vê dessa forma, né, tentando colocar no meio de outros fatos, perguntando se foi naquele ano, ou trazendo, né, a obra, né, de toda pessoa, né, e aí perguntando exatamente quem é essa pessoa, tá? Bom, aqui nós temos também um assunto, né, que foi um boom, vamos dizer assim, nas redes sociais, né, e ultrapassou as redes sociais, né, um assunto no qual esteve nos outros meios de comunicação e principalmente um assunto no qual a sociedade, né, passou a debater, né, no cotidiano com as suas famílias, com seus filhos, né, e chegou ao Congresso também, né, por causa que toda essa denúncia, né, desse trabalho, desse vídeo, né, no qual foi um vídeo oriundo de uma pesquisa longa, exaustiva, né, no qual o influenciador Felca, né, realizou sobre o tema da adultização. ah, esse fato ele ultrapassou várias bolhas, né? Ele não ficou no na bolha da internet, nas redes sociais, né? Ela chegou justamente nas casas das pessoas, chegou no Congresso Nacional por meio de uma criação, né? Hoje nós já temos é, leis, né? No qual reforçam o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? A ECA, em que o projeto, né? O projeto ele vem oriundo das denúncias, né, da erotização infantil nas redes sociais, no qual o Felca, né, fez um vídeo, né, principalmente trazendo as ações, né, do outro influencer, né, o Ítalo Santos, em que ele denunciou, né, o modo como a gente não percebe que as redes sociais muitas vezes, né, colocam crianças expostas a esse processo de fazer atos e até mesmo se vestir, enfim, ou falar de assuntos em que não são, né, ideais, não são da fase daquela criança e que muitas vezes esse conteúdo, né, chega, né, a contato de pedófilos, né, e ali ele mostrou muito bem, né, a forma como é a organização e a distribuição e também a rentabilidade no qual esses vídeos, né, acabam gerando, né, na sociedade. E lógico, né, imagina, foi uma semana em que o Felca, né, que era uma figura em que poucas pessoas conheciam o Felca, né? Eu acho que algumas pessoas conheciam o Felca justamente
por se consumirem muitas redes sociais e lembrarem, né, daquele vídeo dele, que é onde foi que eu conheci ele, né, daquele vídeo que ele fez da base da Virgínia, né, ali que eu pude ver quem era o Felca, né, mas muitas pessoas, lógico, né, não tinham conhecimento de quem era essa figura, né, então ele ficou conhecido e o vídeo, né, em menos de uma semana ultrapassou a marca de 31 milhões de visualizações, né, e lógico, o seu nome foi um nome que mais teve buscas, né, no próprio YouTube, no Google, nas outras redes sociais, né, outras pesquisas, né, ali eu coloquei para vocês que eram, né, como qual o salário de YouTube, quem são os pais, né, qual o nome do Felca, né, que está ali, e, e justamente, né, todo o acompanhamento depois que foi feito, né, por causa que as denúncias no qual ele trouxe, né, um vídeo com muitos detalhes, inclusive um vídeo no qual ele né, pesado, vamos dizer assim, né, mas são informações muito importantes que fossem, né, divulgadas, uh, e também era uma matéria que de alguma forma vinha sendo trabalhado, mas parece que não ganhava uma repercussão, né? E por ter vindo por uma figura no qual tem uma grande relevância, tem uma grande divulgação, tem um grande acesso às pessoas, né? No fato, quando ele trouxe esse tema, né, com um vídeo muito bem estruturado, né? Lógico, esse tema ele estourou, né? E no outro dia da divulgação do vídeo, a partir disso a gente viu várias matérias, né? E vários desdobramentos também da polícia, né? Porque nós tivemos também o bloqueio das contas, né? Das pessoas que ele citou, né? No vídeo, né? A gente teve prisões também serem realizadas, né? E o principal, né? De tudo, eu acho que é a conscientização, né? O modo como muitos pais e muitos responsáveis, né, puderam perceber de alguma forma se estavam, né, sendo mais presentes, mais vigilantes, se estavam sabendo a noção, né, das ameaças, dos riscos no qual tem uma criança, né, estar ali, né, consumindo as redes sociais sem nenhuma supervisão, ou até mesmo a própria criança, né, se exibindo e se expondo, né, sem nenhuma ajuda, sem nenhum controle de um adulto por perto, né? Então, como afeta isso, né? Tá ali no lado, né? Lógico, impactos emocionais, psicológicos, né? Ansiedade, a depressão, tudo isso, né? Torna a criança, né? Mais e o adolescente mais vulnerável a situações de exploração. Então é um assunto que, gurizada, se a gente fosse pensar aqui é, como poderia ser utilizado, né? Numa questão, tem as formas. Pode perguntar justamente o nome do Felca, pode perguntar quem foi que fez o vídeo, quem trouxe esse tema, pode perguntar, pode trazer a característica do assunto e perguntar qual é o conceito que traz isso, que foi um tema extremamente relevante no ano de 2025, né? Pode trazer os impactos disso, né? Da adultização nas redes sociais, né? Infantil, então, é um assunto no qual tu precisa ter essas informações, né, básicas para que tu esteja preparado se cair esse tema na tua prova. E um outro assunto, né, que também segue um pouco, né, a mesma linha é o He for She, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que é um movimento eles por elas, tá? É um movimento de solidariedade da ONU no qual, né, luta pela igualdade de gênero, né, da defesa das mulheres e principalmente, né, um fato de colocar homens, né, para ajudar na campanha. A questão da violência contra a mulher não é somente um assunto que compete às mulheres, né? É um assunto no qual compete a toda a sociedade. Ele é um problema geral, no qual nós precisamos ter a compreensão de que se é um assunto que envolve a sociedade, ele não é um assunto isolado somente às mulheres, que não é somente as mulheres que têm que falar sobre o tema, não é somente as mulheres principalmente que têm que buscar, né, as mudanças. Eu acho que tem que ser uma mudança geral da sociedade na busca desse equilíbrio, desse consenso, dessa igualdade. No qual esse movimento, então, da ONU, né, justamente busca isso, né, é o seu compromisso, né, principalmente enquanto homem, em combater esse processo de assédio, né, sexual, psicológico, qualquer tipo de violência às mulheres, né? E ali fala, né, faça o compromisso, né, não somente praticar, mas não se omitir,
né? Não se omitir quando for testemunhas de situações, né? Compartilhar o seu compromisso, né? Expressar a tua luta, né? Convidar amigos, né? Trazer esse tema para que ele seja mais explorado. Nós vimos aqui, né, que ministros, né, aderem ao manifesto, né? O vice-presidente, né, Geraldo Alckmin foi convidado, né, Elton Dias também foi convidado, figuras estaduais também foram convidadas para representar os estados também nessa luta, tá? Então, percebam, né, é um processo no qual ele busca, né, combater, né, e declarar solidariedade e entrar na causa da busca, né, da proteção da mulher e também da igualdade de gênero. He for she. Bom, isso, né, são até aqui, né, são temas que vocês viram, né, são temas no qual eles são extremamente variados, tá? No qual é justamente uma dessas características que são as provas, né, trazem temas amplos, né, desde esporte, cultura, política, economia, celebridades, né? Então, até o momento aqui a gente está fazendo esse apanhado, mas lógico, né, tem muito mais coisas que a gente vai ainda explorar nessa aula. Bom, a gente vai falar agora, tá, de uma baita de uma revolução, uma baita de uma mudança que tenho certeza, né, que quando chegar, né, na grande massa da população, né, porque isso, eu acho que isso é importante, né, já para começar a conversa, né, lógico, né, que é a TV 3.0. Por que que eu digo que vai ser muito legal, que vai ser uma grande mudança, que vai ser uma grande melhoria na qualidade, né, das pessoas em assistir televisão, mas principalmente se ela conseguir se tornar de grande massas, né? Por causa que a gente sabe, né, que no Brasil, um país desigual, no qual uma grande massa da população vive com um salário, né, não é um grande salário, né, a grande parte da população vive com um salário mínimo, no máximo dois salários mínimos, o que, lógico, né, isso faz com que as pessoas não tenham acesso, né, a vários serviços que necessitem, né, já de um custo, né, que acaba comprometendo a sua renda. Bom, o que nós temos, né, aqui é uma grande mudança, é o futuro da televisão brasileira, né, em que vai ser um futuro ele muito relacionado, né, à questão da interatividade, né? Porque se a gente for ver hoje, né, as redes sociais e também o YouTube, né, e os streamings, que é hoje uma grande mudança no qual faz com que a televisão ela tenha uma ameaça, né, uma ameaça muito séria, que é a questão, né, dos formatos, é a questão da personalização, né, que é muito mais interativo. E a gente viu a televisão com esses problemas, porque a televisão ela é aquela televisão, né, criada e desenvolvida lá na década de 70, vamos dizer assim, né? Muita coisa da televisão ela não mudou, né? Pode ter vindo digital HD, pode ter vindo cada vez mais os streamings já na televisão, mas o fato da televisão ela ter uma experiência para as pessoas, né, de mais interatividade, de mais formatos, de mais opções, logicamente isso, né, a TV 3.0 vai permitir. Em que no primeiro momento, né, serão aparelhos aí para a região de São Paulo, né? Por que a região de São Paulo? Porque a gente sabe que a região de São Paulo é o termômetro, né? É o que define o mercado publicitário, é o que define as mudanças, e que a partir disso, né, a gente vê essa divulgação, se der certo, vai para o restante do Brasil, tá? Em que vai permitir, por exemplo, não, cara, é maluco, né? Tu vai estar assistindo televisão, né? Vendo o jogo, tu vai estar vendo a novela, né? E aí tu olha aquela novela e aí, né? A pessoa olha e fala o seguinte, cara, que carro lindo esse que o personagem está dirigindo. E aí tu vai clicar, o que que vai acontecer? Automaticamente, né? Tu clicando naquele carro, ou vai te direcionar para o site da marca, ou vai te direcionar para a campanha publicitária do carro, né? As roupas, né? Vai estar ali a pessoa usando aquela roupa, então, gostei muito dessa roupa. Pum, vou clicar,
vai estar lá, né, também para tu buscar, né, a comercialização daquele produto, né? Então vai ser possível, né, que as pessoas votem em enquetes, como é no YouTube, né? A gente está muito acostumado no YouTube, né? Abre a live, ó, vamos abrir aqui uma enquete e tal, né? As pessoas votam. Na televisão vai ser possível comprar produtos, exibir ao vivo, né? Experiências personalizadas. A publicidade vai ser personalizada. Olha que louco isso. O YouTube já faz isso, né? Dependendo ali da pessoa que está comercializando aquele perfil, ela vai direcionar, né? A partir das buscas da pessoa, né? O banco de dados das pessoas, né? Vai direcionar as propagandas diretas, né? E isso, lógico, vai vir também na TV 3.0, né? A qualidade, né? Semelhante ao cinema, né? Cada emissora funcionar como um aplicativo, né? Um modelo parecido com as Smart TVs, né? Ainda, né, a pergunta é, eu vou ter que comprar uma televisão, né? Até o momento dizem que algumas televisões já têm essa ferramenta já para serem incluídas, lógico, as mais antigas, né, não vão conseguir ter isso, né? E percebo, né, olha que o fato interessante aqui tem essa imagem, né? As TVs, né? A gente tá falando da TV 3.0, mas a primeira foi 1.5, que é o quê? Que foi analógica em cores, né? Porque a televisão antes era preto e branco. Em 2007, olha o tempo, né, que a gente teve uma mudança na televisão. 2.0, digital HD, né, mais mobilidade, interatividade, né? Mas olha, percebam a mudança, né? Não demorou muito, de 2007 para 2020, a distância é menor, né? Que a gente vai ter já um áudio imersivo da TV, os aplicativos, né? E agora a gente já vai ter, né, em 2025, né, a partir de 2026, principalmente, já a TV 3.0, que é uma grande revolução, né? Que vou dizer para vocês que eu estou muito curioso para ver, né, como que vai ser, né, esse novo projeto, né? Então, vamos esperar, né, para ver como que vai como é que vai funcionar essa TV. Bom, vamos falar então de Tuvalu, né? Tuvalu, gurizada, é um país, né, no qual é uma ilha, tá? Uma ilha no qual esta ilha está localizada na Oceania, tá? Faz parte ali do conjunto de ilhas do Oceano Pacífico, né? Na região geográfica da Polinésia, tá? Tuvalu é um país que cada vez mais está sendo engolido pelo mar, está vendo o seu território, né? Sendo simplesmente, né? Tendo as águas oceânicas, né, invadindo a área continental e tendo a área continental totalmente, né, submerso à água. Em que isso tudo, lógico, né, se deve às mudanças climáticas, tá? Lógico, né, pelo aquecimento global, pelo derretimento das geleiras, né? A gente está vendo então o aumento, né, do nível do oceano e que, lógico, né, quem acaba sofrendo mais são as regiões mais próximas, né, as calotas e países, né, no qual são países mais pobres, países que não têm, né, condições de fazer investimentos em engenharia, em diques, né, ou até mesmo processos de barreiras, né, para tentar impedir impedir o avanço das águas de forma tão rápida. Então vem um conceito, né, que está sendo muito explorado, né, recentemente, em que nas minhas aulas, né, quando eu falei das enchentes no Rio Grande do Sul, eu já mencionava eles, né, que é o refugiado climático, em que a gente está vendo cada vez mais pessoas tendo que sair, né, dos seus países, dos seus lugares, pelo fato, né, climático, né, pela seca ou por excesso de água, né? E aqui no caso, né, Tuvalu é devido, né, o fato das águas, né? E ali, né, uma imagem impactante, né, para quem está vendo, né, o presidente, né, fazendo o discurso com as águas ali acima do joelho. E justamente, né, faz isso para mostrar ao mundo inteiro, ó, nós estamos pedindo socorro, faz anos a gente está pedindo socorro, né?
toda ação que vocês realizam, vocês podem não sentir agora, né? Falando principalmente para os países que mais poluem, né? Ó, vocês podem não estar sentindo agora já, né? As consequências da mudança climática, mas nós já estamos sentindo. Então, por favor, parem, façam alguma coisa, né? E já alguns países, né, já expressaram o interesse de ajudar Tuvalu, principalmente a Austrália, dizendo que recebe as pessoas que estão tendo que sair. Várias outras comunidades, tá, pessoal? Não é somente essa desse país que já tem já um risco enorme, né, de em pouco tempo ver o seu país, o seu território, né, totalmente embaixo d'água, né? E logicamente, né, tenta sobreviver ali como uma nação digital. Então, se por acaso te perguntar, né, qual país que está numa campanha, né, digital, que está há anos fazendo discursos, tentando, né, esclarecer, tentando de alguma forma, né, comover os países, né, tentando influenciar nos países. Estou falando então de Tuvalu, esse país lá que faz parte das ilhas, do conjunto de ilhas, né, do Oceano Pacífico, faz parte lá do continente da Oceania, né, em que, como outras ilhas ali também na região, né, estão correndo um enorme risco, né, de deixar de existir, né, e tendo que pessoas tendo que sair do local, né, porque não tem mais a sua moradia. Bom, nós temos, né, a questão da dengue, tá? Que até mesmo em outras aulas eu já tinha comentado, tá? Já tinha comentado. E o que nós temos é o seguinte: nós temos a oferta, né, da vacina contra a dengue, ofertada pelo SUS, tá? No qual a transmissão, né, a maior incidência de transmissão vem sendo crianças e adolescentes, tá? Você sabe que a dengue ele é um vírus transmitido, né, pela fêmea, né, pela picada do mosquito fêmea infectado, o Aedes aegypti, em que nós temos 4 sorotipos, né, ali, 1, 2, 3 e 4, né, que pode variar conforme a localidade e estação do ano. Qual é o nome da vacina? Quedengue. Quedenga, tá? Isso é importante, Quedenga. Ela foi criada, né, no Brasil, no Instituto Butantan. Ela vai ser, então, vai ser disponibilizada pelo SUS, tá? Pelo Sistema Único de Saúde. Ela é tretavalente, tá? Ela é a partir do vírus vivo atenuado, ou seja, micro-organismos infectados, mas enfraquecidos. E o que nós vamos ter é um processo de aprovação, que ela aprovou o registro em março de 2023. A incorporação, né, foi avaliado e foi aprovado, né? E quais grupos vão poder se vacinar? Inicialmente, a variação contra a dengue vai contemplar, então, essas crianças, né, de 10 a 14 anos, que é a que mais apresenta risco, né, e incidências do caso, tá? Mais uma vez, né, como esse assunto pode aparecer para ti? Cara, justamente perguntando de forma direta qual o nome da vacina. Mas simples e direto. Outra coisa, como é que é transmitido o vírus? Tá? O vírus é transmitido por humanos por meio da picada do mosquito, né? Quais são, quais são os sintomas da dengue, né? Dor no corpo, febre, né? Enfim. E como combater, né? É aquilo que muito tempo a gente vê a vigilância sanitária fazendo o trabalho, né? Ainda faz, de achar pontos, né? Que podem ser ali de reprodução do mosquito, né? Então, também é um trabalho de prevenção à questão do mosquito, tá? E também, né? E lógico, né? Possibilidades de investimento, né, do poder público, não somente na questão de saúde, né, do SUS, não somente na questão de prevenção pela vigilância sanitária, mas também de infraestruturas urbanas, né? A gente sabe, né, o quanto que é importante é, a questão da água tratada, o quanto que é importante o saneamento básico, o quanto que é importante a educação, né? Trazer novamente aquelas campanhas, né? Eu acho que as campanhas deixaram de existir, eu acho que deu um sentimento, parece, de que
a dengue ela estava, sei lá, superada, né? Mas a gente está vendo que cada vez mais com as mudanças climáticas em algumas regiões se intensificando, né? Os períodos de muito calor, de muito abafamento, né? E de tempestades, aí vem abafamento, enfim, todas são as condições no qual são as condições ideais para a reprodução do mosquito, né? Então, eu acho que tudo de alguma forma está interligado, né? Eu acho que é importante a gente ter a compreensão de que é um assunto muito importante, é um assunto de saúde pública, é um assunto, né, que precisamos ter, logicamente, toda a atenção. Bom, governo federal atinge marca de 5 mil famílias beneficiadas com a compra assistida no Rio Grande do Sul. Bom, isso aqui, gurizada, tem relação com as enchentes no Rio Grande do Sul, tá? Em 2024, no qual, claro, né, muitas famílias perderam tudo, né? Inclusive as suas casas, ou alguns lugares, né? Principalmente como é o caso aqui da compra assistida, o fato de que as pessoas, além de perderem tudo, também são regiões que foram comprometidas, né? Que são regiões que, a partir das enchentes, não podem mais serem utilizadas para construção, porque são áreas de risco, né? Principalmente aquelas áreas próximo de rio e em áreas de encosta de morros. Em que, qual foi a ideia, né? A ideia como sabemos, tem o projeto, né, do Minha Casa e Minha Vida, tá? Minha Casa e Minha Vida Reconstrução. Tem o projeto Minha Casa e Minha Vida, que é o programa, né, de construção de moradias para pessoas de baixa renda, né? Não somente aquela pessoa abaixo do salário mínimo, ou um salário mínimo, que aí o subsídio é quase 100%, se não 100%, mas também para outras faixas, né? Mas aí, claro, né, um subsídio menor, mas com uma taxa de crédito, né, mais baixa. E aqui, né, essa compra assistida uma ideia, né, dada ao governo federal de que poderia, além de fazer a construção das casas, poderia possibilitar às pessoas, né, de comprar já uma casa pronta, né? Por que não? Ó, é muito mais rápido, né? Aprova o dinheiro, né? O dinheiro que seria utilizado para construir a casa, dá o dinheiro para a pessoa compra a casa, claro, com toda uma série de questões, né? Principalmente em comprar em áreas no qual elas não sejam colocadas em risco, né? Que seja um local adequado, né? Que seja o valor realmente proposto, né? Em que assim, né? A família, né, consegue, né, escolher os imóveis disponíveis no próprio município ou em outro, né, ou em outro no Rio Grande do Sul com valor até R$ 200 mil, né? Então percebam, né, é um processo muito mais rápido, um processo que dá muito mais autonomia, né, que ajuda a já de alguma forma a resolver esse problema, né, com enorme antecedência, né? A minha compra assistida, então esse projeto de destinação, né, de casas para pessoas que foram afetadas na enchente de 2024 no Rio Grande do Sul, que em vez de construir as casas, como a gente tem, né, a gente teve vários casos aí já de entregas de moradias para as pessoas, né, mas também da possibilidade da pessoa, né, já comprar um imóvel no próprio município ou em outro no Rio Grande do Sul, até o valor de 200 mil. Outro fato agora aqui, né? A lei que define a fibromialgia como deficiência em todo o país a partir de 2023. Bom tema para aparecer, tá? Bom tema porque é um tema bem relevante, mas ao mesmo tempo é aquele tema que as pessoas lêem a questão e falam o seguinte: mas eu não lembro dessa matéria. Eu lembro de ter visto essa matéria por cima no jornal, mas não dei bola, não dei atenção. É bem questão que às vezes gosto que apareça. Bom, a fibromialgia é um processo, né, que as pessoas têm, né, uma dificuldade, é, uma síndrome crônica, né, que provoca dores, fadiga, ansiedade, depressão, né, em que agora, né, a nova lei prevê o Programa Nacional para orientar as ações do Sistema Único de Saúde, tá? E, além disso, né, diretrizes que devem ser seguidas pelo SUS na prestação do serviço.
atendimento disciplinar, participação da comunidade, censura de formações, incentivo à formação, né, enfim. E, além disso, né, fica autorizado a fazer estudos para a produção de um cadastro único, condições de saúde, necessidade, acompanhamento clínico, né, mecanismo de proteção social. Então, é um processo no qual dá uma segurança, vamos dizer assim, né, dá uma grande ajuda à população, né, para que ela possa, né, ter vamos dizer assim, pelo menos um mínimo conforto, né, uma mínima dignidade e que seja ela dada, né, a cidadania no qual ela merece, que seja dado os serviços, né, no qual a pessoa necessita para ter uma qualidade de vida, né? Eu acho que todo mundo não importa se, mas vai ter mais vantagem, não é vantagem, é uma questão de equidade, né? É uma questão de tu utilizar as ferramentas das leis, das políticas públicas, né, para justamente dar às pessoas justamente as condições para que elas tenham um bem-estar social, né? Então, essa lei aí que define a fibromialgia como deficiência em todo o país a partir de 2026. Bom, febre do Oropouche. Entendo que essa doença que preocupa o Brasil. Bom, gurizada, ah, nós temos então, né, casos isolados e surtos, foram relatados na região da Amazônia. O que que é isso, tá? É parecido com a dengue, tá? Muito parecido com a dengue. Dá dor de cabeça, dá febre, né? Ah, tontura, né? Tudo isso. Em que ele também né? De alguma forma, tem o seu processo de transmissão, né? Ciclo silvestre, né? Os animais, como bichos de preguiça, macacos, são portadores do vírus, né? Ciclo urbano, aqui os humanos são os principais portadores do vírus, né? Em que, além do mosquito, né? O famoso pernilongo ou muriçoca, também é comum em ambientes urbanos, também pode ocasionar e transmitir o vírus, tá? Logicamente, né? É um processo que, como eu disse para vocês, é um processo da dengue. Cada vez mais, pessoal, reparem que devido a vários animais, né, e, e perderem cada vez mais o seu habitat e irem mais próximo da sociedade, e também o clima, né, cada vez mais sofrer essa mudança, essa mutação, né, logicamente vai mudando todo, vai gerando um enorme desequilíbrio no habitat, um enorme desequilíbrio no ecossistema, tá? Em que não é à toa que as doenças tropicais cada vez mais estão em relevância no Brasil, né? E isso tudo, lógico, né? Além desse processo do ecossistema também, né? Do modo como cada vez mais a gente está vendo ondas de calor, né? E aí vem as tempestades, né? Deixa o ambiente úmido, e aí vem o calor de novo, né? Então percebam que os fatos, né, eles não estão isolados. Os fatos eles estão muito bem relacionados, tá? E aí aqui pode aparecer para ti justamente, né, os ciclos de transmissão. Aqui pode trazer para ti o que que é essa febre, pode trazer o que que é os sintomas, né? E logicamente relacionar ela com as outras doenças, né, tropicais, virais do Brasil, como a própria dengue que a gente acabou de falar aqui, também da questão da vacina, né? Então, percebam que são temas, né, que são atualidades, mas são temas que a gente tenta compreender por que que eles são atualidades, por que que estão se intensificando agora aqui neste momento, tá? O governo lança, né, o programa Guardiões da Fauna. Pessoal, nós temos hoje, né, lógico, um, um enorme problema que é a questão, né, tanto um combate à fauna e à flora. No caso aqui, né, a gente está falando dos animais, em que a justiça, né, cada vez mais proíbe o programa de guarda legal de animais silvestres, né? Em que, logicamente, abre brecha para o tráfico de animais, que ainda é muito recorrente no mundo e no Brasil não é diferente, pela sua grande biodiversidade, né, que nós temos, a humanização, né, indevida, né,
E o que nós temos, né, é justamente a ação do governo, né, que autoriza o cidadão em acolher animais silvestres, mas que não possuem condições de voltar à natureza. Precisa residir no Rio Grande do Sul, não possuir história de infrações ambientais ou processo administrativo criminais relacionados à fauna, ser aprovado em vistoria técnica e comprovar capacidade para manter o espaço e garantir o bem-estar, a segurança e a sobrevivência do animal. Tá? A pessoa ela vai justamente ser uma cuidadora, né, vamos dizer assim, desses animais que eles não têm mais condições, né, de voltar à natureza. Em que tudo isso, lógico, é um objetivo, né, de manter vários animais aqui da nossa região, né, estão extintos ou praticamente extintos e que são muito importantes na questão do ecossistema, do habitat, né, em que qualquer desequilíbrio pode gerar uma série de problemas. Para finalizar aqui, eu vou trazer um relato para vocês, né? Para quem não sabe, eu morava aqui de Pelotas, né, Rio Grande do Sul, uma zona natural de Santa Vitória do Palmar, né, e entre Rio Grande, município de Rio Grande e o município de Santa Vitória do Palmar, tem uma reserva ecológica, né, chamada Reserva Ecológica do Taí. E ela se destaca justamente por ser uma questão das capivaras, né, tem muitas capivaras. Mas não somente as capivaras, tem vários tipos de aves, né, também. E o que vem chamando a atenção, né, do pessoal da CMBio é a presença de javalis. Tá? E que, logicamente, os javalis, né, se tornam ali um predador na região, né, porque eles não é do habitat deles estar ali, né. E o que preocupa muito, né, pessoal, é que não tem um predador, não tem a cadeia do javali, né, que seria a puma, seria uma onça, né, mas é raro o caso, né, de onça e de puma que nós temos no bioma Pampa, né? Muitos foram extintos, né? Os poucos casos que nós temos estão em zoológico, estão, né, sendo preservados, cuidados em algum lugar. Então a CMBio está tentando fazer todo um trabalho para conter a reprodução dos javalis para que não comprometa todo o ecossistema da reserva, né? Então perceba o quanto que é importante esse fato, né, dos guardiões, né, da fauna. Gurizada, agradeço, agradeço mesmo, tá? A vocês que ficaram aí até o final, que acompanharam esse vídeo. Espero que vocês tenham aí gostado, tá? Ah, qualquer dúvida, né? Sempre nos procurem aqui na plataforma, tá? E acompanhem, né, o nosso trabalho aqui, porque mais coisas virão, tá? E um forte abraço. Até o quê? Até o próximo vídeo. Um abraço.